Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de eletrônica para iniciantes. Hoje, atendendo pedidos, eu vou explicar um pouco da memória dos microcontroladores, que realmente é algo muito importante quando estamos desenvolvendo algum tipo de projeto, saber quanto de memória podemos utilizar nestes dispositivos e os seus datasheets nos informam isso. Vamos ver na aula de hoje e entender certinho. Deixe o seu like, se inscreva por aqui. Vídeo que é um oferecimento da Rindac Componentes, componentes eletrônicos em rindaccomponentes.com.br, que tem em seu DNA esse amor bacana pela eletrônica. Vamos para o vídeo de hoje? Segura aí! Eu tenho aqui o datasheet do PIC16F628A, que é um microcontrolador de 8 bits, bastante aplicável. Muitos iniciam por esse microcontrolador, que é muito interessante pelo fato de ser um microcontrolador PIC, e é a família chamada de mid-range, ou seja, um nível intermediário de aplicação, mas são excelentes, apresentam aquela robustez que já conhecemos dos microcontroladores PIC, e tem diversos recursos, e o que você tem que se atentar aqui é a questão da memória do dispositivo, e é isso que levantou dúvida em nossos assinantes. O que significam estes termos aqui? Veja que logo na página 3 do datasheet eu já tenho as informações de memória do dispositivo. Esse aqui traz para 3 microcontroladores diferentes, o 627A, o 628A e o 648A. Então o que significa aqui em flash words? 1024, 2048, 4096. Veja que aqui é a memória de programa, Program Memory, ou seja, é a quantidade de bytes que eu consigo escrever no programa destes dispositivos. Eles são baseados em memória flash. Quando nós fazemos um software, por exemplo, em linguagem C, eu gero um arquivo hexadecimal. Esse arquivo em hexadecimal contém os bytes referentes a este software que eu escrevi. Pode ser em C, pode ser em Assembly, na linguagem que eu desenvolvi o software. Esse ponto hexadecimal é gravado na memória flash destes dispositivos e ele não pode ultrapassar estes respectivos tamanhos aqui. Para o 627A é 1024 bytes, para o 628A 2048 bytes, para o 648A 4096 bytes. É isso que significa aqui o Program Memory, então a memória de programa dos dispositivos. Cada word, portanto, é uma palavra, ou seja, uma instrução do processador. E aí, no caso, como é um processador de 8 bits, 628A, o 627, o 648, nós traduzimos isso aqui em bytes. Tá entendido? Então é isso que significa a memória flash. Aqui nós temos as memórias de dados, Data Memory, deste mesmo processador, ou os 3 aqui que são o alvo deste manual. A SRAM, ou seja, a memória do tipo RAM estática, em bytes, diz que o 627A tem a capacidade de 224 bytes. O mesmo para o 628A e o 648A um pouco mais, 256 bytes. Isso aqui é o tamanho que eu tenho para trabalhar com registradores de uso geral, que, em uma linguagem mais atual, são as variáveis do meu software. No máximo 224 bytes para o 628A. Significa que eu posso criar variáveis e trabalhar com elas, se forem de 8 bits, ou seja, 1 byte cada, até 224. Se eu trabalhar com variáveis maiores, que ocupem 2 bytes, por exemplo, diminui, é claro, esse tamanho específico aqui. Por isso que os tipos de dados que eu trabalho no meu software na linguagem C, por exemplo, são muito importantes para eu saber o quanto eu consigo trabalhar, quantas variáveis eu posso declarar para determinado microcontrolador. Então fiquem sempre atentos a este parâmetro também. Nós temos também um tamanho em EEPROM, que é uma memória não volátil, 128 bytes para o 627 e o 628 e 256 bytes para o 648. A EEPROM é utilizada para armazenarmos
parâmetros que eu não quero perder ao desligar o microcontrolador. Então vamos supor que eu fiz um conjunto de cálculos que resultou em um valor específico, e esse valor eu quero utilizá-lo na próxima vez que eu for reiniciar o processador, um reset, ou ligar ele novamente. E aí eu preciso armazenar na EEPROM. A memória RAM, como você sabe, as informações dela são perdidas ao reiniciarmos ou desligarmos o microcontrolador. Na EEPROM eu mantenho mesmo removendo a energia do dispositivo. Basicamente essa é a diferença. Eu tenho aqui também, a título de exemplo, o datasheet do 629 e do 675, PIC12F, também de 8 bits. Então veja que é bem parecido, ó. As informações só mudam os valores, obviamente. Estes dispositivos são ainda mais compactos, são ainda mais limitados, e ambos têm aí 1K de flash, ou seja, 1024 words, que se traduzem em bytes, pois são dispositivos de 8 bits. A SRAM, 64 bytes. Significa que se eu tiver variáveis em um código em C, variáveis do tipo unsigned char, consigo declarar no máximo 64 variáveis para estes dispositivos aqui. E na EEPROM, 128 bytes. Outro termo também que você pode encontrar é o tamanho do barramento aqui do Program Counter. Veja que o Program Counter tem 13 bits. Você vai encontrar 13 bit wide. Nada mais é do que a largura deste barramento. Podemos considerar o quão largo é o barramento, ou seja, quantos bits tem o barramento do Program Counter. Aqui o barramento de programa, por exemplo, 14 bits. Barramento de dados, 8 bits. Então 8 bit wide, aqui 13 bit wide, você vai encontrar desta forma aqui na documentação. Aqui eu não sei se eu vou achar no texto, mas lendo aí você pode encontrar. Vou colocar aqui. Ó, então nós temos de PIO 6 bit wide, você vai encontrar essa expressão aqui. Nada mais é do que a largura utilizada nestes barramentos, e você vê ali no diagrama em blocos do próprio microcontrolador. Então aqui no 628A, por exemplo, ó, a mesma coisa, Program Counter tem 13. Quão largo é o barramento do contador de programa? São 13 bit wide. O barramento de programa 14 também, o de dados 8. E assim por diante. Você pode analisar da mesma forma para diferentes famílias de microcontroladores. Por exemplo, aqui nós temos o famoso ATmega 328P, que traz aqui na página 6. Aqui nós temos o diagrama em blocos. Na página 6, a organização de memória do dispositivo. Então, o 328P tem 32 KB de memória flash, ou seja, ele tem bastante memória até para trabalharmos no seu programa. Essa é a memória de programa do dispositivo. A sua EEPROM, que é a memória que o usuário pode utilizar para armazenar dados não voláteis, tem 1 KB, 1024 bytes para armazenamento. E a RAM, para trabalhar com variáveis, 2 KB ou 2048 bytes de capacidade para armazenarmos. E aí, para demonstrar aqui na prática, eu vou ilustrar quando nós passamos do limite de memória no software. Então, um bom compilador, ele ou vai gerar um warning, um aviso para você, indicando que não há mais RAM suficiente, ou não há mais flash suficiente, ou EEPROM suficiente para este dispositivo, ou ele vai gerar um erro, não vai deixar você compilar. Então aqui no Microchip Studio, eu estou utilizando aqui o código do nosso sistema de Rotary Encoder, que eu apresentei há algumas semanas, em uma clássica, e eu só defini aqui um N, uma constante N, para declarar globalmente esse vetor de teste aqui, ó, do tipo char, para enxergarmos byte a byte. Então eu declarei esse vetor, que tem N posições, e inicio todas em 0. Aqui
na função principal eu inicio dois índices dele, o primeiro, que é o índice 0, e o último, que é o índice n. Vamos ver primeiro, comentando o software aqui, quanto de memória este software está ocupando. Então, aqui nós vemos isso. Memória de programa, 2.280 bytes, daqueles 32K disponíveis. 7% ocupados. Eu posso fazer o cálculo, ó, 2280 dividido por 32.000, valor aproximado, veja que dá aí de fato 7%, 0,07. E aqui 86 em 2K. 86 dividido por 2048, 4,2%. Agora vamos testar com o vetor. Então inicializo dois índices aqui para ele não gerar nenhum warning. Declaro o meu vetor. E o n vamos colocar inicialmente igual a 10. Veja que de 86 foi para 96 bytes no meu software. Se eu colocar igual a 100, compilar de novo, foi para 186 bytes. Colocar agora 1000 posições. 1086 bytes, equivalente a 53%. Então ainda tem bastante. O ATmega 328P tem bastante memória para o usuário trabalhar. Mas sempre é bom, aquela questão das boas práticas, para que você utilize o mínimo de memória possível. Eu vou tentar mudar aqui o tipo 186. Se eu declarar como int, eu vou ocupar mais espaço, obviamente, ó. 286 bytes. Mas vamos voltar agora para o char e vamos ultrapassar o limite de memória. 1800. Tudo certo. Já estamos em 92%, 1886 bytes. 1900. 1986, 97%, está chegando perto. Então posso fazer um cálculo rápido aqui. 1986 menos 2048, 62 bytes. Se eu colocar mais 62 bytes, ele deve dar 100% de ocupação. Ó, perfeito. 2048 bytes na minha RAM equivale a 100%. Está cheia a memória RAM do ATmega. Se eu precisar de 1 byte extra, ele não vai compilar mais. Nesse caso, ele gerou um erro. Então, está informando aqui que estou escrevendo dados em uma região que não existe. Basicamente isso que ele informa para nós. Ele está tentando escrever um dado em uma região de memória que este microcontrolador não contém. Dependendo da IDE do compilador, eles podem gerar warnings dizendo que você ocupou toda a RAM e assim por diante. Certo, galera? Então, você viu aqui, ó, 99,9% 2046. Espero ter deixado claro isso, essa questão. Sempre analise no datasheet, ali nas primeiras páginas, tem cada detalhe da memória do seu microcontrolador. Isso encerra mais um vídeo aqui no curso de eletrônica para iniciantes. Muito obrigado por assistir. Quer mais assuntos assim, explorando um pouco os datasheets dos componentes? Peça aqui nos comentários, mas é claro, eu vou sugerir o nosso curso de leitura de datasheets, que eu mostro também comparações práticas com os parâmetros do fabricante. Recomendo, os cursos todos estão no link aqui na descrição. Invista no seu conhecimento. Abração, bons projetos e até o próximo vídeo.